Pronto, estamos gravando. Então, hoje é a nossa primeira aula do curso O que é o Capitalismo. Tem esse nome, né, do que é o capitalismo, porque é um curso que a gente destaca as principais categorias, conceitos, ideias da economia política marxista, em especial. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, o que é essa coisa de economia política e por que eu digo que é economia política. Hoje nós vamos desvendar isso, né? E por que a gente sempre tem de usar economia política e não só economia. E nós vamos trabalhar 3 conceitos-chave para entender a economia e a sociedade, e 3 perguntas básicas da economia política. Hoje é uma aula, nesse curso que inicia-se hoje, é uma aula onde a gente vai ter mais teoria, mas vocês vão ver que é uma teoria que tem dá muita possibilidade da gente interpretar melhor a realidade que a gente vive, né? A teoria é uma teoria que orienta a nossa prática, e ela conversa, né, um pouco com aquilo que a gente discutiu no outro, no outro curso, né, de formação de lideranças sindicais. Ela traz elementos daquilo, mas também ela vai falar muito sobre o que nós vamos estudar na outra semana, que é análise de conjuntura. Então, a gente estuda teoria basicamente para analisar a conjuntura e para agir, tá certo? Para agir na realidade. Então, nós somos pessoas, somos homens e mulheres da prática. Então, a nossa teoria é para melhorar a nossa prática. E por isso que a gente precisa de ter vamos dizer assim, uma caixa de ferramentas teórica para melhorar nosso trabalho enquanto militantes, né? Então, é um pouco essa a nossa ideia hoje, né? Hoje, durante essa semana, na verdade. E hoje a aula ela tem muita coisa, mas eu vou tentar expor de uma maneira mais rápida e até às 8 horas, e depois a gente vai para o trabalho em grupo, né? Que a gente sempre faz uma dinâmica de grupo aqui para saber se vocês realmente pegaram o espírito da coisa, tá certo? Tem muita gente nova hoje, eu não sei. Quem for novo, manda um joinha aí. Quem não participou do outro curso, mas eu acho que a grande maioria participou, né, do curso da semana passada. A Denis, Juliana, Adalberto, a Bia, beleza. Então, vamos logo para nossas considerações aqui iniciais. Falar para vocês que eu disponibilizei um livro em PDF. Esse livro, vou compartilhar aqui, é o nosso material didático. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem a cara dele. Vamos ver quando vai aparecer aí. Pronto. Esse aqui é o livro que a gente produziu. Que história é essa de capitalismo? Existem outras formas de encantar a vida social. É um livro de 2017. Eu escrevi, ele foi lançado no Movimento de Economia Solidária. Foi justamente para discutir o tema da economia política na economia solidária. Então, é um livro didático, né? Para quem está aí começando a querer aprender mais sobre economia política e principalmente para militantes. Então,
O livro ele é composto por, acho que são 7 capítulos, são 6 capítulos, e está disponível para vocês no link que foi para o e-mail, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro. Então, nós vamos trabalhar com esses 3 conceitos fundamentais: necessidade, bens e trabalho. E no segundo capítulo, nós vamos discutir as 3 perguntas fundamentais da economia política, que é o que produzir, como distribuir. A gente, geralmente, vê nos noticiários, nas palestras, né, os economistas falarem difícil, falar o economês, né, um idioma que só eles conseguem entender. Mas que, na verdade, a gente não é tão complexo como parece. E o nosso papel enquanto militante, enfim, é transformar essas informações que parecem ser muito difíceis, muito complexas, em algo mais fácil. Claro que tem uma intenção, né, gente, que o pessoal, né, fala difícil. É geralmente para não entender mesmo do que se trata, porque se todo mundo entender, possivelmente vai questionar, né, e aí não fica bem para quem é dono do poder, né? Então, nós temos de estudar para conhecer, desvendar, e esse livro eu convido vocês a fazer a leitura dele, porque foi um esforço que nós fizemos para trazer para a realidade da militância sindical e popular, da economia solidária, né, o que é economia política. Eu vou começar só falando sobre o porquê que eu uso sempre economia política. Porque é o nome original dessa ciência. Economia política não é bem ciência, né? É uma área de conhecimento que ela não tem a ver só com matemática. A matemática é o menor dos casos, né? Na economia. A economia tem a ver com política, tem a ver com decisão. Quando a gente fala política, a gente fala sobre o processo de tomada de decisão da sociedade, né? E as lutas, os embates que existem. Então, a economia política, ela é o nome original, inclusive, que os liberais lá atrás fizeram, o Smith, o Ricardo, né? Esses, né? Não vou ficar falando o nome de muita gente, não, mas é o nome original e que, com o passar do tempo, o pessoal foi falando assim, não podemos deixar o povo pensar que a economia tem a ver com a decisão. A gente tem de convencer de que a economia tem a ver com matemática e que não tem como mudar, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que existe uma disputa. Então, os liberais, os neoliberais, acham que a economia não tem política, a economia é só um conjunto de regras que você tem de usar para chegar a determinado resultado, né? Enquanto a ciência, a economia política original e que nós, né, na militância e quem é de inspiração marxista utiliza, fala, não, a economia tem a ver com decisões políticas, com disputas políticas, com luta de classes, e a gente precisa disputar os recursos da sociedade, né? Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje vai ajudar vocês a entender, por exemplo, por que a taxa de juros é tão alta, por que o orçamento do governo ele está travado, né? Por que existe as políticas de arroxo, né, salarial, por que existe uma baixo investimento público, né? Por que existe banco? Então, a gente vai conseguir desvendar isso tudo com os conceitos que nós vamos trabalhar aqui hoje. E aí não é promessa falsa, não. Quem já fez o curso sabe que a gente consegue, de uma maneira simples, conseguir dar para vocês essa caixa de ferramentas para vocês entenderem
boa parte do discurso econômico, tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira noção é que a economia é política. Ela não é só economia, ela não é matemática. Ela é decisão e é disputa na sociedade. E nós temos de disputar os rumos da economia política do país, né? Bem, e aí a gente vai começar pelo mais básico de tudo, que são esses três conceitos. E para isso, eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Vou compartilhar uma outra tela, que é o meu mapa da aula, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Ele parece complicado no início, mas vocês vão entender que funciona. Vamos ver como vai aparecer aí para vocês. Ó, tá pequenininho aí, vocês não vão conseguir enxergar. Mas esse é o mapa dessa aula, onde nós vamos trabalhar os principais conceitos. E aí eu vou focalizar em cada perninha desse. Está escrito aqui, economia política, no centro, 3 perguntas fundamentais. O que produzir, e como distribuir. Se você consegue entender essas 3 perguntas, você matou a charada da economia. Ninguém vai te passar para trás, né? Pelo menos nessa parte, não. Garanto para vocês. Agora vamos focalizar aqui nessa primeira pergunta. Eu vou trabalhar as questões mais elementares aqui. Três categorias que são fundamentais para nós. Necessidade, bens e trabalho. Essas são, vamos dizer assim, a chave para a gente conhecer o que é economia. E aí a gente vai conversar um pouco. Aqui eu quero que também vocês tentem responder algumas questões que eu vou fazer para vocês. O que é uma necessidade, gente? Digam para mim, o que vocês acham que é uma necessidade? Abre o microfone aí e fala. Vamos esquentar esse jogo aqui. Algo que precisa ser feito. Saúde, educação. Alimentação. Algo que necessariamente eu preciso. Isso, você precisa. Seria sobrevivência? Sobrevivência, tem a ver com a sobrevivência. Né? Muito bem. O que a gente precisa... Indispensável para o convívio. Como é que é? Eu não ouvi. Precisamos de saúde. As polícias de Pernambuco e do Ceará. Tá. É tudo isso, gente. É tudo isso. Necessidade é algo que você necessita, né? Algo que você precisa, que é fundamental para tanto a sobrevivência do seu corpo, né? Do seu ser físico, quanto também do seu ser psíquico, né? E essas necessidades, elas têm são divididas em dois tipos de necessidade. E aí eu vou focar aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Tá dando para ver aqui, ó? Necessidades absolutas e necessidades relativas ou sociais. Vamos saber que necessidades são essas. Quais são as necessidades absolutas? Absoluta é os 3 A. Abrigo, alimento e água. Você precisa disso para poder sobreviver. Entende? Né? Ou também a gente pode colocar respirar, né? Mas assim, ter um ar puro, né? Mas assim, sem abrigo, você está à mercê do clima, né? Então, se chove, você molha. Se faz sol, você queima, né? Se tem um vendaval, você sofre aquele vendaval. Se vem um animal selvagem, você vai ficar exposto. Então, o abrigo é uma proteção contra o clima. Nós, seres humanos, precisamos disso. Nem todos os animais precisam, mas o nosso tipo de animal, o animal humano, precisa
desse tipo de um abrigo. Os outros animais têm outras formas de se abrigar, mas nem todos, né? Nós precisamos de alimento, por óbvio, não vou falar, né? A gente morre se a gente não comer, e água, né? Então, isso são o mais básico para a gente conseguir sobreviver. Então, essas são necessidades absolutas. Sem ela, não temos condição de existir, né? O ser humano não consegue existir. Facinho, né, de entender. Mas olha que coisa interessante. Aí eu já vou apertar um pouquinho. Se essas coisas são as necessidades de primeira ordem, elas não são de graça, né, no capitalismo. Elas não são de graça no capitalismo. Em outras sociedades já foram. Né? Então, a gente, só para vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha aí. Olha, tem coisas que se eu não tiver acesso, eu morro. No capitalismo eu tenho de comprar. Se eu não tiver dinheiro, eu vou morrer. Eu vou passar fome, vou passar sede, eu vou ficar sem casa. Não é isso? Então, isso já te dá uma noção da importância de entender o que é uma necessidade. Então, necessidades absolutas são essas. Necessidades relativas, que está aqui. Aí, a absoluta tem um homenzinho da caverna aqui, com um pedaço de carne esquentando no fogo, tá certo? Cozinhando a carne ali no fogo. Aí tem um outro homenzinho da caverna pintando um búfalo ali, um animal ali, né, na caverna. E ali está escrito necessidades relativas ou necessidades sociais. O que são essas necessidades? Elas são menores do que as outras? Não. Elas são importantíssimas. Porém, elas não necessariamente fazem você sumir, morrer como as absolutas, né? As necessidades relativas, elas mudam com o tempo. Elas são sociais, são históricas. Enquanto as necessidades absolutas, de abrigo, alimento e água, está desde das cavernas. Lá das cavernas, o ser humano lá nas cavernas, o ser humano de hoje em dia, tem as mesmas necessidades absolutas. Porém, não tem as mesmas necessidades relativas, sociais. Exemplo, vocês acham que telefone celular é uma necessidade? Responde aí. Agora é. Agora é. Agora é. Perfeito. Sim, para algumas pessoas é como respirar. Sem ele não faz nada. É isso. Tem para você trabalhar, para você conversar com o filho, com a família, com os amigos, enfim, tudo precisa dele. O homem da caverna precisava dele? Não. Então quer dizer que as necessidades relativas são históricas. Elas mudam com o tempo. Antigamente se precisava de outra coisa. Você precisava de uma lança, por exemplo. Você precisava de um arco, uma flecha. Né? Porque naquela época era essa uma necessidade, você tinha de caçar. Hoje, a gente não precisa caçar, né? Para poder conseguir o alimento. A gente precisa de dinheiro para ir no supermercado e comprar o que a gente precisa. O homem da caverna não precisava de dinheiro. Tá certo? Ele pegava as coisas, ele produzia as coisas diretamente. Então, nós então temos aqui a noção de que as necessidades relativas não são menores. Não quer dizer que elas não são importantes, elas são importantes. Só que elas variam com o tempo. Com a tecnologia, aí eu coloquei com a tecnologia, com a cultura, com o período histórico e com o território. Isso é extremamente importante. E o período histórico, que existem necessidades que são coletivas e necessidades privadas, né? Uma necessidade coletiva, por exemplo, educação, saúde, né? Mas educação, por exemplo, você tem de socializar né, as crianças, inclusive os adultos também. Necessidades coletivas são aquelas que também a sociedade exige que você utilize, por exemplo, roupa. Né? Historicamente, nós utilizamos roupa.
nesse estágio que nós temos. Lá, os homens da caverna era outro tipo de roupa, uns andavam pelado, tem índio que anda pelado ainda, não é isso? Em algumas tribos. Então, elas variam também com o período histórico e a cultura. Tem países que têm determinadas... e territórios. Tem países, territórios que têm determinadas necessidades que em outros não têm. Por exemplo, se você mora num país muito frio, você tem de ter roupas para aquele tipo de clima, para te proteger daquele tipo de clima. Não é isso? Então, o território também fala muito sobre as necessidades, diz muito sobre a necessidade. Se você mora numa ilha, você tem a necessidade de ter um anzol, né? Ter um barco. Se você mora num país que não tem mar, você não precisa disso, né? Aquelas comunidades não precisam disso, e por aí vai. E as necessidades privadas são aquelas que a gente, são de alguma maneira coletivas, mas que a gente, de alguma forma, que, eu gosto de tal coisa. Do tipo, eu tenho a necessidade de ter um quadro bonito na minha sala. Eu tenho a necessidade de ter tal coisa de tal maneira. Elas são privadas, mas elas também são originárias do nosso tempo histórico, né? Então, até os nossos gostos, aquilo que a gente gosta, ela é de alguma maneira ensinado para nós a gostar de determinadas coisas e não gostar de outras. E aí hoje, faz um tempo, mas hoje está mais acelerado isso, você vê na internet e aquilo passa a ser uma necessidade para você. Tá certo? Aquilo que não era tão importante passa a ser, porque nós estamos vivendo um mundo onde a propaganda é muito forte o tempo todo, você está exposto à propaganda o tempo todo, então você começa a achar necessário determinadas coisas. Uma vassoura que faz tal coisa, um fogão que faz tal coisa, né? Algumas coisas são boas, outras coisas são supérfluas, né? Não tem muita necessidade, mas você começa a gostar daquelas coisas. Então, é ensinado a gostar daquela coisa, então aquilo vira também uma necessidade. Tá certo? Então, essa noção é importante. As necessidades mudam no tempo, no espaço, né? Na cultura. Deu para entender, gente? Tá muito difícil de acompanhar ou tá dando para entender? Porque isso aqui é a chave para entender o capitalismo. Né? Que tipo de necessidade você tem? Né? E o capitalismo trabalha muito com isso, ele te cria necessidades o tempo todo. E agora tem um outro conceito aqui, que é os bens. O que é o bem? O bem é algo útil, produzido pelo trabalho humano, ou não, e que, de alguma maneira, ele responde a uma necessidade. Então, para cada necessidade, existe um bem para resolver. Então, se eu tenho sede, é uma necessidade de quê? Água. Se eu tenho fome, comida. Se eu tenho frio, um agasalho, um abrigo. Se eu tenho dificuldade de comunicação, um celular, um WhatsApp. Se eu preciso escrever hoje em dia, um computador. Tá certo? Então, os bens, eles podem ser também de duas categorias: livres ou econômicos. O que são os bens livres? Aí eu coloquei um solzinho aí. Um bem livre é a luz do sol. A gente precisa da luz do sol. É uma necessidade que nós temos. Ele é livre. Ninguém é dono da luz do sol. Tá certo? Pelo menos por enquanto. Ninguém é dono do ar. Em algum tempo atrás, ninguém era dono da água e nem das terras. Na maior parte da história da humanidade, né? Não, a terra não era de ninguém. Era de todo mundo, na verdade, né? Era dos seres humanos e da natureza e dos animais. Mas aí, com o passar do tempo, alguns desses bens que eram livres se transformavam em mercadoria, em propriedade de alguém. Então, quer dizer que foi retirado da propriedade de todo mundo para ficar na mão de algumas pessoas. Tá certo? Então, os bens livres, eles são
são bens que respondem à necessidade e que, naquele período histórico, ele não é vendido. Você pode acessar gratuitamente. Estão livres da economia, vamos dizer assim. E os bens econômicos são aqueles produzidos pelo trabalho ou foram apropriados por alguém. No caso, as terras, as águas, por exemplo, hoje a gente paga conta de água, não paga? Então, porque alguém falou assim, olha, eu vou cobrar água agora. Tá certo? Eu vou cobrar água de vocês. E aí tem um tipo de apropriação que é privada e é pública, que nós vamos discutir mais adiante. Mas os bens econômicos são todos aqueles, em geral, são todos aqueles produzidos pelo trabalho humano. A gente precisa hoje, por exemplo, para fazer essa aula, de internet. A internet é um serviço produzido pelo trabalho humano. O computador, o celular que vocês estão utilizando para assistir essa aula, são produzidos pelo trabalho humano. Então, os bens econômicos respondem a necessidades. Eles suprem determinadas necessidades. No caso, a necessidade da gente fazer uma aula hoje, né? Então, tem aí um homenzinho da caverna quebrando ali algum coco, alguma coisa assim. Ele está trabalhando. Tá certo? Ele está trabalhando. Os bens econômicos também têm uma outra dimensão. Eles, geralmente, são relacionados a recursos limitados. Então, se tem de fazer uma coisa, se você usa, por exemplo, o ferro para fazer arma ou para fazer arado, né? Para fazer uma máquina para produzir alimento ou fazer um arranha-céu para os bacanas viver, né? Um prédio. Então, os recursos são limitados e eles respondem às necessidades. E aí você começa aqui a pensar um pouco, olha, se os recursos são limitados, a gente tem de discutir como é que a gente vai utilizar esse recurso, não é mesmo? Ou não? Porque você tem só um planeta. Você tem, por exemplo, só uma reserva, uma quantidade de ferro no planeta, uma quantidade de alumínio no planeta, de petróleo no planeta. Então, você tem de começar a discutir como é que você vai distribuir isso, que é a outra pergunta. Então, essa ideia de recursos limitados é muito importante. Então, isso é uma decisão. Se a decisão é fazer uma coisa ou outra, então tem a ver com política. Estou falando bobagem? Tem a ver com política. Se eu tenho terra, essa terra vai produzir... A terra é limitada, não tem como ter mais terra, né? Criar terra. A terra não se cria, né? Ela era um bem livre que foi apropriado, virou propriedade de alguém em algum momento. Depois nós vamos discutir melhor isso. Mas não tem como o Brasil... o Brasil vai criar mais 50 mil quilômetros de terra. Não tem como ele criar. Ele tem de usar as que tem. Percebe? Então, se o recurso é limitado, você tem de saber o que você vai fazer com ele. Por exemplo, se a terra é um recurso limitado, você vai produzir alimento ou você vai produzir energia na terra? Em cana-de-açúcar, por exemplo, para fazer álcool. Você vai produzir soja ou você vai produzir na agricultura agricultura familiar? Você vai produzir boi, né, para vender para o exterior, ou você vai produzir outra coisa para alimentar o povo aqui? Tá vendo? Recurso limitado, se ele existe, você tem de começar a fazer política. Senão não dá certo. Então, por isso que a gente fala que é economia política, porque a decisão está em todo lugar. Então, essa é uma primeira noção dessa perguntinha nossa aqui. O que produzir? Então, a sociedade, eu vou falar mais disso, toda a sociedade, em qualquer momento, desde a Idade da Pedra até agora,
tem de discutir o que produzir. E o que produzir se discute, olha, quais são nossas necessidades? A partir da necessidade a gente produz. Quais os bens que a gente precisa produzir com o nosso trabalho? A gente precisa produzir uma bomba atômica? A gente precisa produzir um trator para trabalhar? A gente precisa produzir alimento? A gente precisa produzir energia? Tá certo? O que produzir é muito importante. E aqui eu falo para vocês, em diferentes momentos da nossa história, enquanto ser humano, enquanto humanidade, diferentes pessoas decidiam. Então, quem manda, quem fala assim, vai ser produzido isso? É a sociedade? É o Estado? São os empresários? Quem decide hoje o que produzir, gente? Uma pergunta aí para vocês. Os grandes capitalistas? Pessoal que domina o poder? Exatamente. Exatamente. O ser invisível chamado mercado. O ser invisível chamado mercado, né? É ironia, viu, gente? É a ironia que o Pintado está falando. Então, responder essa pergunta é fundamental. Então, tem gente decidindo o que produzir. Tem gente decidindo que bens vai ser produzido com o trabalho. Só que, geralmente, são as pessoas que não estão trabalhando. Olha que interessante. Não é mesmo? Então, tem gente que não trabalha, ou seja, que não produz os bens, mas decide o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, que necessidade vai ser respondida, vai ser satisfeita. Então, estão decidindo, por exemplo, nós vamos fazer apartamento de luxo e não fazer casa popular para o povo, por exemplo. Vai produzir, precisa da mesma quantidade de cimento, automóvel e não transporte coletivo. Ótimo. Automóvel e não transporte coletivo. Então, nós vamos produzir 1 milhão de carros, mas nós não vamos fazer 10 quilômetros de metrô. Nós não vamos fazer ônibus. Nós não vamos fazer transporte de qualidade. Essa é a questão. O que produzir está sendo decidido por outras pessoas que não trabalham, né? Então, aqui já mostra que essas perguntas e a resposta delas, elas são, vamos dizer assim, uma fotografia, a resposta delas são uma fotografia da sociedade que a gente vive. Elas vão tirar as máscaras. É isso que eu estou falando para vocês. Essas perguntas tiram as máscaras da sociedade. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? Eu acho que sim. Boa parte, pelo menos. Tem lá uma hora que o personagem lá tem de escolher entre uma pílula e outra, né? A pílula vermelha ele consegue enxergar a realidade e a pílula azul ele volta para o mundo de fantasia da cabeça dele e pronto. Que era introduzido na cabeça dele, inclusive. Aqui, o estudo é a nossa pílula vermelha. Não é red pill que nem os machistas aí da internet, não. É no sentido de entender a realidade. É com estudo. O red pill é com a bobagem, né? Mas aqui, então, a gente tem uma boa noção. Quando a gente começa a entender essas perguntas, a gente vai desvendando. Entendeu, gente? Deu para pegar rapidamente? Então, aqui, recapitulando. E o trabalho, só para falar para vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho, porque é fundamental para nós, somos trabalhadores. Por que nós somos trabalhadores? Porque precisamos de trabalhar para responder nossas necessidades, né? O trabalho é algo que só o ser humano pode fazer. Pedro, mas e a inteligência artificial? Não, a inteligência artificial é uma máquina. Ela é um programa feito por seres humanos. Alguém trabalhou para essa inteligência artificial existir, mas ela não trabalha. Ela, na verdade, é uma ferramenta como qualquer outra, como uma enxada, como um computador, como um carro, como um trator, né? Como uma ferramenta, uma chave de fenda, como um facão.
ela melhora a nossa capacidade de trabalho, mas ela não faz o trabalho por nós. Ela amplia a nossa força, ela amplia a nossa inteligência, vamos dizer assim, a nossa capacidade de resolver problemas. Como a calculadora, né? Uma calculadora é isso, ela acelera o processo de cálculo para a gente continuar trabalhando. Então, gente, o trabalho é típico do ser humano. Só o ser humano trabalha. Ah, Pedro, mas a abelha trabalha também. Não, a abelha não trabalha. A abelha não trabalha porque ela não modifica a natureza. O ser humano, para responder às necessidades dele, ele precisa modificar a natureza. Ele precisa ir lá, por exemplo, e tirar o ferro da natureza e fazer carro. Ele precisa tirar o cimento e fazer prédio. Precisa tirar o barro e fazer tijolo. Os outros bichos não, os outros bichos não modificam. Ah, Pedro, mas as abelhas tiram lá os materiais. Tiram, elas fazem isso há milhões de anos, desde que elas existem, do mesmo jeito. A abelha não aprende. A abelha não aprende. Ela não evolui, né? O trabalho dela. O trabalho dela é o mesmo. Tanto é que se mudar um ambiente, o que acontece com os animais? Eles se extinguem. Eles deixam de existir. As abelhas vão acabar se extinguindo se não moderar os agrotóxicos. Vai ser, inclusive, um grande problema para nós. Mas elas não criam outra forma de existir, a não ser a forma de existir de abelha. O ser humano cria novas formas. O ser humano tem história. Ele tem um problema pela frente, ele vai e resolve o problema. Ele vai e cria a solução. Então, por isso que uma abelha vai sempre fazer a colmeia dela de uma determinada forma, só de uma forma, e o ser humano tem várias formas de fazer os abrigos dele. Desde uma casinha de palha até um palácio. Prédio, né? Casa, iglu, várias formas de fazer casa, né? Então, isso é o trabalho, porque o ser humano ele é capaz de imaginar uma solução. Ele é capaz, vou falar uma palavra feia aqui, capacidade teleológica. Ele imagina antes de fazer. Ele imagina a coisa pronta antes de fazer. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Tá certo? Então, ele imagina. Eu vou imaginar, eu vou tentar, vou pesquisar, eu vou descobrir uma forma de fazer esse trabalho aqui de uma maneira diferente, de produzir uma coisa nova. Por isso que toda hora tá se produzindo coisas novas na nossa sociedade. As abelhas só produzem mel, cera, própolis, é a mesma coisa desde sempre. Só aquelas coisas, né? Por isso, os animais não trabalham, né? O ser humano trabalha. O ser humano e isso faz do ser humano ser humano. Se ele não trabalhasse, ele não seria ser humano. Então, essa é uma qualidade, né, específica da nossa espécie. Beleza, gente? Deu para pegar? O Elias levantou. O Pintado. Fala, Pintado. Levantou a mão, Pintado? Deve ter sido de... Não, eu levantei, era só para tentar ajudar um pouquinho aí. A abelha, por exemplo, ela produz, como você disse, o mel, a cera, o própolis, para a subsistência daquela colmeia. Ela não produz para vender para ninguém. Exatamente. O ser humano é que pega o mel, a cera, o própolis e passa a dar a ele um valor de venda, né? E o ser humano, ele trabalha, digamos assim, e pode até fazer um grau de comparação com a abelha, no entanto, o trabalho dele é acumulado por alguém e gera um lucro. E aí é que está a matriz conceitual do capitalismo. Desculpa aí. Não, tá ótimo. Essa sua resposta é uma resposta do que produzir no capitalismo. Tá certo? Que é o quê? No capitalismo, as coisas viram mercadoria. Só, Pintado, que é o seguinte, em outras sociedades, em outros tempos, não. Você vivia numa comunidade, você também trabalhava. Vamos pensar uma tribo de índios, né?
de indígena, uma tribo indígena. Ela trabalha coletivamente, ela produz o seu sustento, ela distribui igualmente, não tem mercadoria. Mas ela trabalhou, porque ele imaginou. Então, o pessoal imagina, olha, vamos fazer uma armadilha aqui para pegar tal bicho. O trabalho tem a ver também com isso, tem a ver com a forma como nós imaginamos o que nós queremos fazer, nós projetamos, nós planejamos. É uma qualidade humana também importante. E aí, agora só um detalhe aqui, vocês desculpem se eu estou sendo muito nerd, né? Mas os cientistas descobriram que no nosso cérebro tem uma conexão entre a pinça fina, ou seja, esse movimento aqui dos dedos, a pinça fina, que é o movimento de trabalho, é isso que só o ser humano tem, a pinça fina, a conexão dessa parte do cérebro, dessa função do cérebro, com a função da fala e da imaginação. Olha que interessante. Então, falar, manipular com os dedos, trabalhar e imaginar, está tudo conectado dentro da nossa cabeça. Olha que loucura. Está tudo conectado. Então, quando a gente tem uma dificuldade de fala, ela pode afetar a nossa capacidade de manipular coisas e a nossa capacidade de projetar, imaginar, né? Tanto é que são coisas que são aprendidas, né? O ser humano aprende a imaginar, ele aprende a trabalhar e ele aprende a falar. Vamos lá, alguém levantou o braço aí. Imaginar-te. Oi, qual que é o seu nome? Henrique. Ah, o Henrique. Beleza, Henrique. Beleza? A prova disso daí, dessa conexão aí, né? Que a forma mais fácil e efetiva de aprender matemática é ir fazendo com a mão os símbolos, né? Enquanto você imagina cores, que é um método que é muito usado na China e era usado na União Soviética. Isso aí, Soroban. Eu acho que é isso. Que aí você vai bater na mão lá igual um maluco e uma hora chega a conta na cabeça. Tá vendo, gente? Obrigado, Henrique. Boa. Eu nem sabia. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, hein? Não sabia que tinha esse método aí. Mas isso é uma realidade, gente. É uma realidade. Então, nós, os trabalhadores, têm de ter a noção da capacidade estratégica do trabalho. Nada existe sem trabalho. A gente então se vende aquela questão ideológica de que vai ter um momento onde não vai existir trabalho. Não. O momento que não existir trabalho é o momento que não vai existir mais humanidade. É só isso. Tá certo? Porque enquanto existir humanidade, existe trabalho. Não tem como sair disso, né? Agora vamos para uma outra questão. A outra pergunta da economia política. Como produzir? Então, a gente falou o que produzir, perguntamos o que produzir. A gente produz para responder necessidades. Essa produção é a produção de bens que é feita pelo trabalho. Lógico. Agora tem essa outra pergunta que é também muito importante. Como produzir? Então, nós vamos ter, por exemplo, dois conceitos importantíssimos. Relação de produção e forças produtivas. Nossa, agora complicou, hein? Relação de produção e força produtiva. Vamos lá destrinchar o que é isso. Bem, relação de produção, o que nós temos? Né? O ser humano, ele não produz, ele não trabalha sozinho. Tá, gente? Ele não trabalha sozinho. Ah, Pedro, trabalho sim. Eu pego a minha enxada e vou lá na roça, planto. Tá. Mas quem fez a enxada? Você colheu a própria semente que você vai plantar ou você teve de comprar? Você é dono da terra? Você vai trabalhar sozinho, mas você vai trabalhar pelado? Sem protetor? Né? Sem um chapéu? Você produziu tudo? Ah, não, o cara produziu tudo. Ah, tá. Então, e o conhecimento? E o conhecimento?
Ele aprendeu sozinho a fazer enxada, tirar o ferro lá na natureza, lá numa montanha em Minas Gerais, forjar o aço para fazer a enxada. Não tem jeito, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, esses programas de televisão Largados e Pelados, né, que o cara é solto pelado numa ilha lá. O outro cara, o cara vive isolado, não precisa de ninguém. Gente, mesmo que você fique completamente isolado, você continua precisando das pessoas, ou pelo menos no passado você precisou. Precisou alguém te ensinar a fazer determinadas coisas, a caçar, a plantar, a selecionar uma planta ou outra, aquilo que é veneno, aquilo que não é, né? Então, assim, o mais básico a gente precisa das outras pessoas, porque o ser humano é desse jeito. Um cavalo aprende a pastar sozinho, o ser humano não, ele precisa de ajuda, né? Então, existem relações de produção, né? Como nós nos organizamos para produzir? Como produzir? A pergunta. Que relações a gente tem? E essas relações podem ser de várias maneiras. E aí a gente começa a discutir esse tema aqui muito interessante, que a luta feminista, inclusive, fala muito. Vou até ampliar aqui o foco para vocês entenderem. Divisão social do trabalho. Qual que é a primeira divisão? Divisão social do trabalho é o quê? É um tipo de relação, é a parte, né, das relações sociais, onde a gente distribui a tarefa entre a gente, seres humanos, porque a gente só vive em comunidade, né? Então, nós temos a divisão sexual do trabalho, que é a primeira divisão, entre homens e mulheres. Então, lá, pensa numa tribo, né? As mulheres ficavam com o trabalho mais perto da casa, por exemplo, a agricultura. Então, foram as mulheres que inventaram a agricultura, por exemplo, porque era uma atividade mais perto da casa. E por que elas têm atividade? Por que surgiu essa coisa da atividade mais perto da casa? Porque elas ficam grávidas. Mas as mulheres não ficam grávidas o tempo todo, Pedro. É verdade, mas hoje em dia fica menos grávida, mas lá no passado, ficava grávida o tempo todo, né? Então, as pessoas morriam muito cedo e viviam tendo filho. Então, elas tinham uma mobilidade reduzida, tinham de cuidar, né, das crianças menores e tal. Enfim, então a divisão sexual do trabalho, ela tem essa origem na condição biológica. E, claro, nós superamos a condição biológica. Hoje em dia, as mulheres têm outro espaço, né? O problema é que o patriarcado, eu vou falar um pouco, não vou falar muito, mas assim, nós ainda agimos como se fosse o homem das cavernas, né? Boa parte da sociedade age como se fosse o homem da caverna, ou seja, querem colocar as mulheres a continuar na mesma condição da época das cavernas, né? Então, isso é divisão sexual do trabalho. Então, os homens saíam para caçar, para fazer guerra, ou para não fazer nada, e as mulheres ficavam trabalhando, cuidando das crianças, plantando, né? Fazendo artesanato, fazendo a maior parte das coisas. Então, existe essa divisão básica. Existe outra, que é a divisão técnica do trabalho. A divisão técnica do trabalho tem a ver com especialização e interdependência. Vamos saber o que é isso? A humanidade, ela, com o tempo, ela vai dividindo as pessoas e vai criando grupos de pessoas dedicadas a determinada atividade. Então, uma das primeiras é a atividade entre agricultura e pecuária, né? Os pastores e os agricultores. Essa história está na Bíblia. Está na Bíblia. Caim e Abel. O Caim era agricultor e o Abel era pastor. Né? Tá lá. Até lá nos contos bíblicos tem a divisão, né? E daí, depois teve os soldados que não trabalham, que ficam por conta da guerra ou de monitorar os outros para os outros trabalharem. Teve os artesãos que vão fazer os carpinteiros,
os ferreiros, né, os marinheiros, pescadores, né, e por aí vai. Então, você tem uma especialização. Então, o que acontece? Quando se especializa, o trabalho fica mais eficiente, não é isso? Então, vai o Pedro tentar pescar. Não consigo, mas um sujeito que é especialista vai pescar melhor do que eu. Mesmo tendo peixe lá, eu não vou conseguir, porque eu não sou especialista nisso. Tá certo? Então, a história da humanidade é a história da especialização das técnicas, e que vão dividir em grupos. E aí, esses grupos estão interdependentes. Essa segunda passinha aqui embaixo, interdependência. O que significa isso? Um pescador não come só peixe, ele tem de comer outras coisas. Então, tem que ter um agricultor, tem de ter um carpinteiro para poder fazer o barco, tem de ter um construtor, um pedreiro, para poder fazer a casa dele, e por aí vai. Então, você vai ter especializações, até especializações ainda mais distantes entre quem trabalha com a força física preponderante, né, o trabalho braçal, e quem trabalha com o trabalho intelectual. Também é uma forma de especialização. Tá certo? Então, tá tudo conectado, um precisa do outro, né? O cientista precisa do pedreiro, e o pedreiro precisa do engenheiro, porque precisa do cientista. O agricultor precisa do conhecimento, precisa de um cientista, um agrônomo, para produzir mais. Ele pode até plantar lá, mas para ele produzir mais, ele precisa de ciência técnica, né? Então, o ser humano vai criando grupos diferentes. Então, esses grupos, nos primeiros, surgem as classes sociais, né? Então, primeiro, algumas classes sociais mais básicas, depois vai surgir novas classes sociais, ou o que a gente chama de estratificação social, né? Deu para pegar? Deu para entender? Como é que olha, eu trabalho de novo aqui, moldando a realidade nossa. Então, a partir do que você trabalha, define mais ou menos que grupo você pertence. Não é mesmo? É ou não é? Ninguém entendeu nada, então. Sim, acho que está compreensível, sim, muito claro. Tá compreensível. Beleza, Pintado. Então, ó, isso aqui é uma forma nossa de enxergar a realidade. Ó, o trabalho está no centro da coisa. A gente falou do que o trabalho faz mercadorias e o trabalho divide a sociedade em grupos, categorias de trabalho e classes. Então, tem dentro daqueles que trabalham e tem os que não trabalham. Por exemplo, quem vive, por exemplo, de igreja, quem vive de renda, quem é dono de um banco, de uma fábrica, esse não trabalha. Ah, Pedro, mas ele vai lá no escritório o tempo todo. Não, ele vai lá para gerir. Ele não vai lá para produzir a mercadoria em si, né? Ele é dono do capital. Às vezes ele paga alguém para gerir, inclusive. Hoje em dia é mais assim, né? Então, vai dividindo as classes. Ah, tem os soldados. Soldados não trabalham. Soldados só garante que o povo vai trabalhar, né? Faz uma greve aí para você ver, se não aparece um punhado de PM, né? Então, assim, até os bancários outro dia foram reprimidos, né? Teve violência policial num piquete na porta de um banco. Então, soldado serve para isso também, né? E para defender a propriedade de quem tem. Não é isso? Manter o que a gente chama de controle social, mantendo as perguntas sendo respondidas do jeito que quem manda quer. Verdade, Santander pagou para bater na gente. A Bia falando aí, ó. É isso. Mas eles iam de graça também, viu, Bia? Que esse povo é meio doido. O que nós temos aqui mais de relação de produção? As classes sociais que eu falei para vocês aqui, ó. Esse triângulo aqui, classes sociais. As relações de produção, então, elas vão variar com o tempo histórico. Tem o comunismo primitivo, tribal, tem as tribos aqui pequenininhas aqui, ó. No comunismo primitivo, você tinha uma divisão básica de
de trabalho. Pensa numa tribo indígena. Você tem uma divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, o que os homens fazem, o que as mulheres fazem, e não mais nada. Não tem polícia, por exemplo, não tem o ferreiro, não tem... Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas eles guerriam. Claro, eles vão... quem ali vive naquela comunidade vira soldado naquele momento. Não vive de ser soldado, né? Quando acaba a guerra, eles voltam e vão plantar mandioca, vão caçar, vão pescar, né? Isso lá atrás na nossa história, que, na verdade, foi a maior parte da história da humanidade, viu, gente? A nossa espécie, seres humanos, tem mais ou menos 150 mil anos. Nós só vamos ter classes sociais há 10 mil anos atrás. Então, olha, 140 mil anos foi comunismo primitivo. Todo mundo vivia dividindo as coisas, trabalhando junto, não é isso? A vida era melhor? Não era melhor, porque você tinha menos tecnologia, né? Então, as pessoas viviam menos, passavam mais fome, né? Um animal vinha e te atacava. Hoje nós temos outros problemas, né? Trocamos esse problema por outros. Mas é isso. Nós temos outro modo de produção, que é o modo de produção tributário ou asiático. Tem um capítulo no livro que eu apresentei para vocês que descreve cada um desses modos de produção. O modo de produção tributário é as pirâmides do Egito. Pensa nas pirâmides do Egito. Os egípcios, os chineses antigos, os maias, astecas e incas aqui na América, todos eles tinham um sistema, modo de produção tributário, que você tinha o Estado, se construiu, a primeira vez que surgiu a ideia de Estado, e esse Estado organizava a produção e o armazenamento e as obras públicas. Então, as pirâmides do Egito, por exemplo, foram produzidas nesse sistema aqui. Ah, Pedro, não, mas foram os escravos que fizeram as pirâmides do Egito. Claro que não. Por isso era tributário. Tributo, inclusive, em forma de trabalho. A primeira greve que surgiu, gente, que é relatada, que é escrita, foi no Vale dos Reis, no Egito. Greve das pernas cruzadas, onde os trabalhadores ali se recusavam a trabalhar porque o Estado egípcio não garantia para eles comida suficiente e a maquiagem, né, que era o óculos escuro na época. Eles passavam a maquiagem para proteger o olho do sol, os olhos, né, da luz solar. E a primeira greve registrada. Lá tinha trabalho, eles não eram escravos, tanto é que fizeram uma greve. E de onde surgiram esses trabalhadores? Das tribos ali que o Egito controlava. Então, cada tribo tinha de ceder um número específico de trabalhadores para construir as obras públicas do Egito, entre elas as pirâmides, né? Mas também tinha os armazéns, né? Os armazéns, a agricultura, os arquedutos, né? Os canais de irrigação, tudo isso era produzido com a mão de obra tributária. A mão de obra, os trabalhadores que vinham das suas tribos, das suas aldeias, e iam prestar um serviço durante um tempo para o Estado egípcio, para o faraó. E ali tinha um Estado... Ah, mas por que eles faziam isso? Porque o Estado ele tinha os armazéns, onde eles estocavam alimentos. Na época de seca, quando as pessoas não conseguiam produzir, o Estado distribuía esses alimentos para as pessoas. Então, era uma prestação de serviço do Estado, né? Então, é um modo de produção muito interessante. Vale a pena estudar. Eu gosto muito de estudar esse modo de produção específico. Eu não vou ficar falando na cabeça de vocês tanto aqui, assim. Beleza? Quer a historinha bíblica do modo de produção asiático? José do Egito. José do Egito. Para quem que é religioso aí, que lê a Bíblia, José do Egito, ele foi o quê? Ele foi ele era um judeu, aquilo que hoje chama de Israel, né, que não existia, existiam tribos ali soltas, né? Eles faziam parte do Egito, na verdade, não eram independentes, faziam parte do Egito, e as pessoas iam trabalhar no Egito. E o povo judeu, né,
recebia, né, dos armazéns do Egito comida, quando eles passavam necessidade. E o José do Egito era o cara que era um dos profissionais do armazém, né, que fazia a distribuição de alimentos. Só para vocês terem uma noção aí do que eu estou falando. Modo de produção escravista, aí aquela, principalmente na Grécia, em Roma, onde você tinha uma classe que não trabalhava e escravizava os outros. Você tinha os soldados que faziam guerra para escravizar. E o trabalho era feito somente por escravo, principalmente por escravos, né? Tinha também pobres livres, mas era ainda em quantidade menor. Não poderiam viver sem fazer guerra e captar escravos, né? E aprisionar escravos. Então, por isso, modo de produção escravista. Aí tem o Coliseu aqui, porque vocês vão lembrar dos gladiadores, né? Essas histórias. Então, tudo escravo. Tudo gente de várias partes do mundo, onde o Império Romano chegava, e que uma das coisas que eles faziam eram brigar ali para entreter, né? Divertir a população de Roma. Tem o modo de produção feudal, basicamente na Europa, que aí vocês vão lembrar que são servos, né? Senhores feudais, enfim. Era outras formas de classe social, né? E o modo de produção capitalista. Eu estou correndo aqui, gente, porque senão eu fico falando muito. Modo de produção capitalista, que é duas classes principais, os capitalistas e os trabalhadores. Existem outras classes, por exemplo, os camponeses, etc. Mas é um tipo de organização social, né, que específica do modo de produção. Eu não vou falar muito disso agora, porque nós vamos ter uma aula para isso. E nós temos o modo de produção comunista, né, que é a ideia, né, de você extinguir as classes sociais. Você acabar com as classes sociais. Você vai ter divisão do trabalho, mas vai ser essa maioria de trabalhadores que comanda, ou seja, que define e responde a política, a pergunta da economia política. Como produzir? Então, assim, vamos lá. A perguntinha, como produzir no comunismo primitivo? Como produzir? A gente vai, todos nós vamos, caçamos o que precisamos e distribuímos entre nós. Vai ter outra pergunta lá na frente sobre como distribuir. No modo de produção tributário, o que acontece? Olha, você paga tributos ao Estado e o Estado te ajuda em algumas outras coisas. Por exemplo, ele faz um canal de irrigação para a sua lavoura, né? Então, como produzir? Né? Você produz a partir da colaboração com o Estado. Modo de produção escravista. Como produzir? Escravizando os outros e fazendo os outros trabalhar para você. Modo de produção feudal. Se você é dono de terra, você cede as terras para um servo cultivar e dá parte da produção para você. No modo de produção capitalista, como produzir? Eu tiro a propriedade de todo mundo, as pessoas são obrigadas a trabalhar para sobreviver e eu pago um salário para elas trabalharem para mim, para eu vender esses produtos para elas de volta. Simples assim. Então, modo de produção capitalista, como produzir é produzir dessa maneira, com trabalho assalariado. Com trabalho escravo, lá atrás, antes com o trabalho servil, com o trabalho tributário, todo mundo trabalhava. Essa é a sequência. Agora, no capitalismo, não. No capitalismo, olha, eu pago, você trabalha para mim. Mas o que eu vou produzir? O que eu falar que você vai produzir. E não vem com muita conversa, não. É assim que funciona. No modo de produção comunista, como produzir? Vai ser defendido pelas nossas necessidades. Aí vem o grande Marx, para falar para nós lá, se não me engano, na Crítica da Economia Política, o livro que ele fala sobre isso. Ele pergunta, o que é liberdade? Liberdade, né, que o comunismo quer, né? Luta pela liberdade. A liberdade é a capacidade de definir e conhecer as próprias necessidades. Então, nós vamos, por ser comunista, significa que você pertence a uma coletividade e essa coletividade define o que deve ser produzido,
como deve ser produzido e como deve ser distribuído. É isso, não uma outra classe, mas a própria sociedade, né? Então funciona assim, ou deveria, né? A gente nessa ponta ainda de como produzir, nós temos as forças produtivas, que são duas: os meios de produção, que são as ferramentas, não é isso? As máquinas, as fábricas, né? Os meios necessários para produzir algo, para produzir mercadoria, produzir um bem, vamos dizer assim. Porque mercadoria é só em sociedades mercantis, né? O capitalismo é uma sociedade mercantil. Então, meios de produção está dentro das relações de produção, né? Ela se conecta com as relações de produção. Então, aqui a gente vai falar poderia aprofundar falando de como a divisão do trabalho surge também pela imposição das forças produtivas, do tipo, você precisa de uma fábrica ela se moderniza, ela vai precisar de tipos diferentes de trabalhadores. Então, se o meio de produção ele muda, né? Se uma máquina muda, você precisa de mudar o trabalho, você precisa de mudar esse trabalhador que vai operar essa máquina. Pô, Pedro, mas e aí? E com a inteligência artificial, por exemplo? Claro, agora você vai ter de ter trabalhadores que saibam utilizar a inteligência artificial, porque ela é uma máquina, como a outra, qualquer, como um torno mecânico, né? Então, para cada coisa nova que acontece nos meios de produção, surge a necessidade de um tipo específico de trabalhador, tá certo? Surgiu o aplicativo, iFood, Uber, surgiu o aplicativo, é um meio de produção. Ele impôs o surgimento de uma nova categoria de trabalho. Os trabalhadores mais precarizados, ou seja, os trabalhadores por plataforma. Não existia trabalhador por plataforma há 15 anos atrás. Correto? Então, quando há uma mudança tecnológica, há uma mudança de força produtiva e há uma mudança técnica no meio de produção, você cria novas camadas de trabalhadores. Sempre os trabalhadores mais especializados? Não. Pode ser trabalhadores especializados, sim. São trabalhadores mais qualificados? Não. Pode ser trabalhadores menos qualificados, inclusive. É o caso, por exemplo, dos entregadores. Ninguém investe na formação, na capacitação de entregador. Tem alguma coisa, Pintado? Você que transita, pessoal? Não tem. Acabou esse negócio. Ninguém discute mais capacitação, qualificação profissional. Não é mesmo? Por quê? Porque a massa está precarizada. E para a noção dos capitalistas, não precisa de qualificação. Você pode qualificar uma porcentagem pequena dos trabalhadores, que vão ser, por exemplo, o pessoal do TI, o pessoal da programação, etc. E a massa de trabalhadores vão ser precarizados, e esse aí não precisa de nada. Mal, precisa saber ler para poder trabalhar com o aplicativo. Olha que loucura. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Né? Então, os meios de produção são ferramentas, máquinas, técnicas e conhecimentos. Pronto. O como produzir, a pergunta dessa chave aqui, como produzir? Como produzir com as forças produtivas, com meios de produção específicos em cada momento histórico da nossa sociedade, da nossa humanidade. E com a força de trabalho também organizada de maneira específica. A força de trabalho que vai mover, que vai usar os meios de produção para produzir os bens. Tá certo? Então, os meios de produção lá das tribos anteriores era o quê? Era a flecha, era uma rede, algo assim, para poder pescar, caçar. Depois vieram as enxadas, veio o arado, né? o moinho de água, né? movido a água, a máquina a vapor, a máquina elétrica, o motor a combustão, a energia nuclear, o carro elétrico, né? Tudo meio de produção. Né? Então, a forma como produzir com força de trabalho, que é ou assalariada, ou escrava,
ou servil, ou tributária, e com os meios de produção, desde a inteligência artificial até a flecha. Tá certo? Tudo é meio de produção, né? Tudo que possibilita o trabalho, né, é um meio de produção. Os meios de produção têm dono, não é isso, gente? Então, volta lá para a questão das classes. Lá nas tribos, quem era dono dos meios de produção? Todo mundo. Depois passou para o modo de produção asiático ou tributário. Então, quem era dono dos principais meios de produção? Era o Estado ou os servos. Lá no escravismo, era quem era senhor de escravo. Na Idade Média, era o senhor feudal. No capitalismo são a classe burguesa. Então, e os trabalhadores vendem sua força de trabalho porque não tem meios de produção. Né? Bem, aí vocês vão me falar o seguinte: ah, Pedro, te peguei na curva agora. Você está falando bobagem aí. E o trabalhador de Uber? Ele tem um meio de produção, o carro. Ele é burguês, então? O que vocês acham, gente? Fala para mim. Como é que nós solucionamos isso no caso agora dos trabalhos por plataforma? Como é que nossa teoria aqui funciona? É para isso que a gente está estudando. Aí, Pedro, eu acho que tem uma questão que é muito complexa, porque se o capitalista e a burguesia é a dona dos meios de produção, né, partiram do pressuposto de que o motorista de táxi e o entregador também ele tem um meio de produção, mas, na verdade, o meio de produção é a ferramenta, aquele meio de produção não dá a ele poder, né? Então, ele só... O meio de produção, na verdade, é o meio de subsistência, é a ferramenta que ele utiliza para poder trabalhar para alguém. Muito bem, é isso, Pintado. Na verdade, aqui na questão das plataformas, o meio de produção estratégico desse negócio é o algoritmo, é o aplicativo, é a tecnologia, não é o carro. O meio de produção estratégico aqui é o aplicativo, não é o carro. Tá certo? Então, quem é dono do meio de produção estratégico controla a força de trabalho. Né? Então, e isso não é novidade. Em alguns tempos atrás, as pessoas precisavam levar as suas ferramentas para trabalhar para alguém. Por exemplo, eu vivi isso na roça. Né? Os trabalhadores iam trabalhar para um fazendeiro, eles levavam as foices, as enxadas. Mas qual que era o meio de produção estratégico ali? A terra, não era a enxada. Né? Então, assim, é só para a gente ver que existe meios de produção que são estratégicos para aquela função, para aquele negócio, para aquele tipo de produção. E, nesse caso, o meio de produção estratégico nas plataformas é a própria plataforma. Né? Elas não podem viver sem o trabalho, elas não podem viver sem o motorista, senão o negócio não daria certo. Mas elas... então, tem muita gente falando, mas ele é pequeno burguês porque ele tem um carro. Não importa a ideologia dele. O fato é que ele vende a força de trabalho, que nem alguém respondeu aqui no chat. É isso Essa é a grande jogada, né, de dizer que ele é empreendedor e não um trabalhador explorado. Porque o trabalhador comum, num local, digamos, de trabalho com registro em carteira, por exemplo, ele tem as ferramentas, ele tem a roupa, ele tem um monte de coisa que é fornecida. É claro que sai do couro dele também, mas é fornecido para as condições dele trabalhar. No caso do cara da moto ou do carro, ele, ao contrário, ele tem que ele mesmo oferecer as suas ferramentas. Se essa ferramenta, que é o carro, ele tiver um infortúnio de quebrar, é ele que tem que consertar, e o custo sai dele, e o tempo que ficar parado, ele não consegue ganhar dinheiro. Se ele tiver uma batida, a mesma coisa. Enfim, desculpa aí me interromper.
Tá ótimo, tá ótimo. Você falou muito bem. Hoje, essa semana, semana passada, agora já até me esqueci, que foi semana passada. O Mané, que está aqui, e o companheiro Indy fomos acompanhar a audiência pública dos motociclistas por aplicativo, que carrega gente, né? Transporte de gente por motocicleta, que foi uma audiência que teve na Câmara. E os trabalhadores, né, ideia do empreendedorismo, né? Gente, olha aqui como é que essas perguntas ela resolve o caso rapidinho, como o Pintado está falando. As empresas estavam lá, a Uber estava lá, a 99. Elas falaram, não, mas o trabalhador aqui, ele é um empreendedor. Ele é intermediário pela plataforma, ele é um empreendedor, ele faz o próprio negócio. Aí o Índio fez uma intervenção muito boa. Ele manda, ele escolhe o que ele vai fazer. Ele responde essa pergunta. Como produzir? Ele tem margem de liberdade, de decisão, para falar assim, eu vou fazer de uma maneira diferente esse trabalho de Uber aqui. Não. Ele tem que fazer dentro de um padrão estabelecido pela empresa dona do aplicativo. Ele não pode escolher e rejeitar cliente. Ele é avaliado o tempo todo. Ele não decide absolutamente nada. Ele decide a jornada de trabalho dele. Tudo bem. Mas se ele não trabalhar, ele morre de fome. Então, é uma decisão muito restrita, né? Então, aqui, olha, o que produzir? Ele decidiu? Não. Foi a empresa que decidiu o que produzir. A primeira pergunta da economia política. O que produzir? O que produzir? O serviço de transporte de pessoas ou de transporte de mercadoria, alimento, etc. Como produzir? Através da plataformização dos trabalhadores. Eles vão se engajar, quem precisa de trabalho, enfim, vão se engajar na plataforma e vão ser controlados pelas regras da empresa, que é intermediada pelo aplicativo. Não é o aplicativo que dá ordem, é a empresa que programou o aplicativo para aquilo. Ele não decide nada. Ele não pode falar, por exemplo, não, minha corrida é tanto. Ele não pode decidir nem o preço da mercadoria. Não é isso? Nem o preço do serviço. Ele não pode fazer isso. Então, ele não decide nada. Se ele não decide nada, ele é trabalhador. Alguém decide por ele. Né? Então, essas perguntas aqui matam a chave dos trabalhadores por aplicativo. Eles são trabalhadores, não são empreendedores. Não tem empreendedorismo aqui. Eles super explorados, inclusive. Super explorados, com menos direitos, com quase nenhum direito. Né? Tem direito a um sol para cada um, todo dia. Então, aqui, vê como é importante a gente entender a teoria, porque aí a gente mata a charada, tem muita gente quebrando cabeça. Você mata a charada, isso aí é trabalhador, não tem jeito, ele não decide nada. Né? Olha só. Então, aqui nós passamos, então, pela segunda pergunta, né? Como produzir? Então, a gente falou o que produzir, como produzir, e agora a gente vai entrar na nossa última pergunta. Como distribuir? Essa chave escrita em preto aqui. Como distribuir? Né? Esses bens que são produzidos. Né? Então, o trabalho humano, a primeira noção, ele produz uma riqueza, não é isso? Algo que não existia passa a existir. Os trabalhos servem para isso. Por exemplo, não existia um peixe pescado. Você pescou ele, você trabalhou, o peixe agora existe no seu prato. Não existia uma maçã no seu prato. Alguém cultivou a maçã e agora ela está no seu prato. É uma riqueza que não existia, que passa a existir. Então, tudo que a gente produz é uma riqueza nova que a gente gera. Seja um carro, seja um serviço, seja um alimento, seja uma casa, certo? Seja um conhecimento. Então, você trabalhou e você gerou essa riqueza. Bem, como distribuir essa riqueza? Né? Esse conjunto de bens novos. Quem decide como distribuir? É quem é dono dos meios de produção, quem tem a propriedade dos meios de produção. Se ela é de todo mundo decide.
Se os meios de produção, o que você precisa para produzir os bens, é de algumas pessoas somente, então é elas que decidem como distribuir. Olha que interessante. Então, nós temos uma riqueza gerada e agora nós temos de repartir na sociedade essa riqueza. Aí, nós temos de entender que em cada momento histórico, voltando lá às tribos, voltando lá aos escravos, tinha um jeito de distribuir. Nas tribos primitivas, todo mundo comia igual. Todo mundo precisava de todo mundo trabalhava, comia igual. Lá no modo de distribuição, no modo de produção tributário asiático, o Estado definia como ia ser distribuído. Então, ele fazia um estoque de alimento, por exemplo, e distribuía ali no período de seca, no período de alguma catástrofe que impedia a agricultura. Era uma forma de distribuir riqueza. Então, produzia o trigo, produzia o arroz e distribuía. Esse modo de produção, por exemplo, existia de maneira muito eficiente na Índia, por exemplo, até a invasão dos ingleses lá. Tanto só um detalhe também aqui, nerd, os ingleses tiveram de queimar os armazéns, porque a estrutura de governo indiano, de castas sociais e tudo, tinha, claro, seus problemas e tal, mas tinha um sistema de armazenagem de alimentos, principalmente arroz, que eles distribuíam para as pessoas no período de seca, no período de dificuldade. Né? E isso impedia que os ingleses vendessem as coisas para eles. Para que vou vender? Se tem estocado, o Estado me dá de graça. Não de graça, né? Ele recolhe impostos, o arroz, né, entrega ao Estado impostos, e quando a pessoa precisava, ele resgatava o que ele precisava. Os ingleses não abriam a lojinha inglesa, não conseguiam vender nada, porque, não preciso disso. O que os ingleses fizeram? Queimaram os armazéns. Teve uma fome absurda, morreu mais gente que na Segunda Guerra Mundial, e aí a Índia se tornou capitalista e colônia ao mesmo tempo. Olha que interessante. Mas, enfim. Modo de produção escravista. Como distribuir? Como é decidido isso? O dono de escravo decide, olha, eu fico com tudo e dou a comida para o escravo, para ele continuar existindo e trabalhando para mim. Essa é a distribuição. No capitalismo, no feudalismo, os servos produziam e davam uma quinta parte para o senhor. E dava mais um punhado de outros impostos para o senhor, que não trabalhava. Desculpa. E no capitalismo, o que acontece? Como é distribuído? Aí é uma forma muito sofisticada de distribuir a riqueza. E eu vou explicar um pouquinho mais. Né? No capitalismo, nós temos a apropriação privada dessa riqueza. Quem é dono dos meios de produção fica com os bens que são produzidos pelo trabalho para ele. E aí, ele se apropria e ele vende esse produto. Então, essa riqueza ela é transformada em dinheiro. E esse dinheiro é distribuído na sociedade. Só que ele não é distribuído de maneira igual. Ele é distribuído de maneira diferente para cada classe social. Então, aqui tem formas, estou pulando aqui, mas tem formas de distribuição da riqueza socialmente produzida. Está bem pequenininho aqui, não sei se estão enxergando. Isso aqui é o pulo do gato. Então, geramos uma riqueza, o trabalho gerou uma riqueza. Ela é apropriada, ela é pega, tomada, controlada por um grupo, né, uma classe social, que vai ser distribuída. Então, ela é distribuída de pelo menos 4 formas no capitalismo, que são conhecidas de vocês. Uma das formas é os juros, outras o lucro, outro o salário e outra a renda. E isso vai definir classes sociais no capitalismo. O trabalhador fez o bem, e ele produziu o bem necessário a responder à mercadoria,
E por ele ter feito isso, ele recebe uma parte da riqueza, que é a menor parte, que se chama salário. Ou trabalho pago. É o trabalho pago, que é a menor parte da riqueza produzida. O capitalista, dono da fábrica, ele recebe uma parte dessa riqueza produzida na forma de lucro. O capitalista teve lucro. Ele teve lucro porque uma parte daquela riqueza veio para ele dessa forma. Porque ele vendeu uma mercadoria. Ele não trabalhou, ele pegou a mercadoria, pagou o salário, pegou essa mercadoria e vendeu essa mercadoria para o consumidor. Então, a parte dele é a parte do lucro. Tem um outro tipo de capitalista, o capitalista financeiro. Ele recebe essa parte da riqueza produzida, que é a maior parte hoje em dia, em forma de juros. Então, ele emprestou dinheiro na sociedade, ele emprestou dinheiro, inclusive, para os próprios capitalistas, e ele recebe os juros desse empréstimo. Porque ele tem o direito de fazer isso, porque ele é dono do dinheiro. São os bancos aí. Aí tem bancário aqui na nossa turma. Então, a forma que os bancos, os donos de banco, os donos de dinheiro, recebem parte do trabalho de cada um de nós é através dos juros. Quando você paga juro, você está entregando uma parte do trabalho, da riqueza socialmente produzida, para uma classe social específica, no caso, os banqueiros. E tem uma outra forma de receber, que é através da renda, que é a renda da terra urbana e renda da terra rural, que é diferente um pouco dos juros. Fala rentismo também, a gente fala de rentismo, mas no caso da renda da terra é o aluguel. Quem é dono de casa, por exemplo, recebe uma renda. Mas por que ele tem esse direito? Porque ele tem um papel que fala que ele é dono da casa. Que ele comprou por algum motivo, herdou, etc. E quem é dono da terra agrária recebe pelo arrendamento. Não é isso? Para alguém produzir nela. Pode ser ele mesmo, inclusive, mas assim, a parte tem o lucro do trabalho e tem a renda que ele recebe, mesmo ele sendo a mesma pessoa. Por quê? Está embutido naquela mercadoria, uma tonelada de soja, por exemplo, a parte que é a parte dele ser dono da terra. Se ele não fosse dono, se ele produzisse na terra de terceiro, ele teria de pagar um aluguel para esse terceiro. Se ele não paga, então ele fica com essa parte também, com o lucro e com a renda. Assim define as classes sociais. O pessoal os latifundiários recebem renda, latifundiário urbano e rural, né? Os trabalhadores com salário, o industrial com lucro e o banco com juros. É assim que funciona a distribuição dentro do capitalismo. O Henrique levantou a mão. Fala, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta meio afirmativa. Essa questão dos juros, que hoje em dia a financiarização, né, ela acaba tomando conta até de outros setores do trabalho, né? Então, tipo, o campo, ele acaba atuando também, sendo refém da questão da financiarização. Tipo, é uma prova daquilo que alguns socialistas aí dizem que é por isso que o capitalismo é contraproducente, né? Tipo, ele é contraprodutivo. Porque o juros é uma especulação sobre o trabalho. Tipo, a minha dúvida é isso, Pedrão. Vocês concordam? Tipo, é isso mesmo, os juros é... Porque o que justifica os juros, na teoria? Porque é especulação sobre o trabalho, mas não é produtivo. Especulação sobre a terra, que acaba não produzindo. Então, é só especulações, né? Tá. Não, é porque são duas coisas diferentes. A especulação mas são duas coisas diferentes. Por exemplo, se alguém tem uma casa, um terreno, seja urbano ou rural, e não dá nenhum destino produtivo para ele, esse terreno continua se valorizando. É isso que a gente chama de especulação. Continua se valorizando mesmo não tendo nenhuma destinação produtiva. E por que acontece isso? Porque toda a sociedade, e principalmente o Estado, vai melhorando as condições, né, urbanas, da estrutura urbana,
por exemplo, acesso à energia elétrica, acesso à estrada, se for num terreno rural. Então, uma fazenda que não valia nada, se você passa uma estrada perto dessa fazenda, se você passa com energia elétrica perto dessa fazenda, ela se valoriza. Tá certo? Se, por exemplo, se amplia a técnica à produção, ele vai, em geral, na sociedade, se começa, por exemplo, um terreno lá na minha terra, lá em Minas Gerais, no norte de Minas, uma terra que não valia nada, vamos dizer assim, valia pouco. O cara estava lá, não produzia nada, só ficou esperando. Só que um dia chega a estrada, passa uns anos, chega a energia elétrica, passa mais uns anos, chega o telefone, passa mais uns anos, chega a internet, passa mais uns anos, se descobre uma variedade, se produz uma variedade de soja que nasce no cerrado. Pronto, o terreno dele valorizou. Ele não fez nada. Quem fez foi a sociedade, quem fez foi o Estado. E ele está especulando por isso. Ele está esperando que a coisa se valorize. Com o trabalho. E isso é trabalho, porque a energia chegou lá por causa do trabalho, e chegou lá por causa do Estado, que pagou por esse trabalho, que pegou esse dinheiro da produção geral da sociedade para poder fazer esse trabalho. Então, ele está, de fato, ele é um vampiro. Quem especula é vampiro. Ele está, sim, está esgotando os recursos, né, o trabalho da sociedade como um todo. Isso mesmo, a infraestrutura valoriza. Mesma coisa num bairro. Né? Um bairro que melhora, tem um posto de saúde, tem ponto de ônibus, tem metrô. Abre uma estação de metrô num bairro qualquer. Tudo ali no entorno, quilômetros do entorno, se valoriza. Tá certo? Então, isso é especulação da terra. A especulação dos juros tem uma lógica parecida. Por quê? O sujeito que é dono do dinheiro, ele tem, né, por lei, por direito, ele tem condição de emprestar. Né? Os bancos emprestam dinheiro para a produção ou para as pessoas consumirem. Né? E ele, por esse empréstimo, ele fala o seguinte, ó, o retorno vai ter de ser o principal mais uma parte do que você produziu aí. Você tem que pagar o principal mais uma parte. Tá certo? Então, ele financia a produção e fica com a parte da riqueza nova que foi gerada com o uso daquele dinheiro que ele emprestou. Tá certo? Então, ele também é um vampiro. Ele também esgota a sociedade. Né? Porque ele só pelo fato de ter um título de propriedade do dinheiro, ele tem a condição de exigir os juros. E quando se discute taxa de juros no Brasil, você está se discutindo a taxa de ganho, a quantidade de riqueza socialmente produzida por nós que vai ir para a mão dos bancos. Taxa de juros é isso. Se vai ser 12%, se vai ser 13% de tudo que for produzido, da riqueza produzida e emprestada, né, que foi financiada, ela vai voltar para o capitalista. Né? E aí, tanto para os individuais, como nós, que pegamos empréstimo para poder comprar as coisas que a gente precisa, tanto para os capitalistas produtivos, que são aqueles que têm fábrica e tudo mais, vão ter de passar uma parte, né, desse recurso, e o próprio Estado, que pega dinheiro do setor privado, né, através da venda de títulos, da dívida pública. Pedro, Oi, Mané. Mané, seria bom acrescentar uma coisa, que quando esse capital ele começa a aumentar, ele já está financiando a indústria, está financiando a agricultura, está financiando o comércio, e mesmo assim tem o capital, aí esse capital começa a fazer as pressões para você substituir e pegar os monopólios públicos, que eram serviços públicos, da água, da energia. Isso aí nunca foi privado. Agora,
as pessoas, as grandes empresas começam, o caso nosso da Sabesp, a CESP, aí esse capital vai tomando conta desse monopólio que era público, né, que era do Estado. Porque ele já tem muita coisa, ele já está na indústria, já está, mas aí ele toma essa parte, né, do Estado. Exatamente, Mané. A privatização é isso, é você acessar aquilo que foi produzido a partir do recurso, né, que foi recolhido pelo Estado e gerido pelo Estado, né? Então, o Estado decidiu destinar, né, o Estado é um órgão político, ele decidiu montar uma Sabesp, por exemplo, com os tributos, e depois ele simplesmente liquida esse patrimônio, entrega essa riqueza, né, geralmente a um preço muito baixo, para o setor privado. Essa é a disputa. Como a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, mas vou passar para o Pintado falar também. Então, Pedro, eu não sei se eu vou atravessar o samba. Se eu estiver atravessando, você puxa aí e fala que não é o momento. Mas nesse caso dos bancos, tem um agravante de que houve o tempo em que os bancos emprestavam o seu próprio dinheiro para receber em formas de juros. Eu não sou bancário, mas no sistema que a gente tem olhado aí, os bancos emprestam hoje um dinheiro que ele não tem e que não é dele, né? Que ele pega de alguém que bota lá sua poupança, uma aplicaçãozinha que ele paga ali 0,5% ao mês, e ele faz esse montante para depois emprestar muito mais que isso por mês, ou seja, aí ele não está botando nem o dinheiro dele em risco, ele está botando em risco o dinheiro das pessoas que têm a conta daquele banco. Desculpa se eu atrapalhei aí. Não, você ajudou, Pintado. Eu vou falar por quê. Porque você me deu a oportunidade de explicar esse conceito aqui, ó. Excedente econômico. Excedente econômico. O que o Pintado acabou de falar? Ele acabou de explicar como se usa excedente econômico. Bem, a riqueza foi produzida, ela foi distribuída e foi consumida. Só que ela não foi consumida por inteiro, porque ela é uma riqueza muito grande. Então, você tem... Aí depende do momento histórico, né? Se os salários são maiores, são menores, se a taxa de lucro, né, é maior ou menor. Mas, assim, essa riqueza foi produzida, foi consumida, as pessoas comeram, vestiram, fizeram lazer, queimaram essa riqueza, vamos dizer assim. Só que ainda sobra o que a gente chama de excedente econômico, essa pizzazinha que está aparecendo para vocês aqui, cortada. Fica uma parte que não é consumida. Essa parte, ela fica onde? Ela fica... antigamente ficava no colchão, não é isso? Mas com a invenção do banco, e com todo mundo tem o sistema bancário, ela fica nas contas. Principalmente nas contas, poupança, investimentos, enfim. Então, essa parte da riqueza que foi produzida, que não foi consumida, começa a ser gerida de uma determinada maneira. Como distribuir tem a ver com isso. Olha, produzimos tanto, comemos, sobrou. O que nós vamos fazer com essa sobra? Quem decide o que vai fazer com essa sobra? Né? Então, individualmente, a gente faz o que o Pintado falou, coloca numa poupança, numa aplicação. Só que aí, esse excedente fica lá e o contrato que você faz com o banco dá ele o direito de pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa. E cobrar um juros maior do que aquele que ele vai pagar do seu investimento. Tá certo? Então, assim, os bancos construíram um modelo de negócio onde eles ganham, supostamente, administrando o dinheiro das outras pessoas. Eles emprestam realmente o que eles não têm. Então, essa a jogada. E eles emprestam, inclusive, para o Estado.
para o Estado. Então, essa é a discussão. O excedente econômico, então, ele tem alguns destinos, né? Tem o destino que vai ser para necessidades coletivas, se o Estado recolhe, por exemplo, em tributos, não é isso? É uma parte do excedente econômico, né? Vai para o Estado. E o Estado, ele vai falar assim, não, vou fazer, com esse excedente, eu vou fazer uma escola nova, um posto de saúde novo, uma estrada nova. Ou ele vai para necessidades privadas. Não, nós não vamos fazer isso, não. Hoje a gente vai pagar juros e os banqueiros vão acumular. É uma decisão política. Aumentar a taxa de juros tem a ver com isso. Né? Tem a ver com essa parcela do excedente econômico, né, que vai parar na mão dos bancos de um dinheiro que realmente eles são administradores, né, dessa riqueza, que não é necessariamente deles, né? Então, o destino pode ser dessa riqueza nova que não foi consumida de imediato, ela vai mover todo esse sistema que a gente está financeiro que a gente vê aí. Inclusive, não é tema aqui, porque é um tema mais complicado. Tem a ver, por exemplo, não apenas com o dinheiro que existe, mas o dinheiro fictício. O dinheiro e no futuro, a riqueza que no futuro vai existir. Já negociam mercados futuros, não é isso? O dinheiro que vai existir, a riqueza que vai existir. Eles produzem um dinheiro a partir de uma riqueza que não existe ainda. Que supostamente ela vai existir. Né? Se não existe, aí a gente entra em crise. Né? Se essa riqueza não aparece na realidade. Mas esse é outro tema, é tema de crise para o capitalismo, é um outro curso que a gente pode fazer. Nós temos assim, esse excedente econômico, tem uma setinha aqui que liga excedente econômico à apropriação. Eu queria também discutir os tipos de apropriação. Né? O tipo de apropriação pode ser coletiva. O que é apropriação? Tomar para si, né? A apropriação é isso, tomar para si. Então, a apropriação pode ser coletiva. Como é que ela funciona? De 3 maneiras. Pode ser através da tributação. Por isso que a gente entra na pauta de tributar os ricos, não é isso? Tem de ter imposto para rico. Para a gente pegar uma parte da riqueza socialmente produzida que está concentrada na mão deles. Para poder fazer o quê? Para poder investir em obras públicas, saneamento, saúde, etc. Você tem uma outra forma de apropriação coletiva, através da estatização. Vamos estatizar a empresa tal. É um meio de produção importante para nós vamos estatizar. E ela vai começar a produzir para a coletividade administrada pelo Estado. Estatização tem a ver com isso. E um tipo de apropriação também coletiva, que é a nacionalização, que geralmente pode ser estatização ou pode ser exigir que o controle seja feito por uma parte da burguesia nacional. Tem de ser capital nacional. É o caso que os Estados Unidos fazem muito. Né? Ele exige que numa empresa, por exemplo, se uma empresa chinesa, agora o Trump está falando isso, né? Bastante agora, que se uma empresa chinesa for atuar nos Estados Unidos, abrir uma planta nos Estados Unidos, ela tem que ter capital, tem que ser controlada por algum capitalista americano. Ele tem que ser sócio. Se não me engano, ele está exigindo ser sócio majoritário, inclusive. Né? Então, acho que eu li no jornal hoje, se não me engano, uma coisa assim. Ele está exigindo que a empresa tenha um sócio majoritário americano para poder atuar nos Estados Unidos. Isso é um tipo de nacionalização. É o caso do TikTok. Oi? Caso do TikTok. Pois é isso. Então, você tem formas de você garantir que fique sob controle do Estado, da nação, ou de capitalismo da nação, ou né, algo parecido. E o tipo de apropriação privada é esse que vai para a mão do dono do meio de produção, um capitalista, que é a exploração, né, que gera a exploração do trabalho, as desigualdades, a acumulação versus miséria, né, porque não tem jeito. Se alguém apropriado, né, da riqueza, alguém vai ficar sem. Então, é sobre isso que trata aqui o processo de... Oi, Gabriel. Essa pergunta... Opa, vamos desligar o microfone. Pois bem, gente, foi só isso tudo
Eu aqui já confesso para vocês, eu passei muito rápido pelo conteúdo. E acabou que não vai dar tempo da gente fazer os grupos hoje. A gente faz os grupos amanhã. Mas queria que esses últimos minutinhos, se vocês deu uma luzinha aí, deu para entender mais ou menos o que eu tô propondo aqui sobre a economia política? Deu sim, camarada. Deu para pegar. Sim, concretamente. Então, gente, quando a gente for entrar em qualquer debate econômico, vocês precisam de ter essas 3 perguntas na cabeça. Tem de ter. Se vocês tiverem e começarem a perguntar tudo a partir, né, sobre economia, tudo a partir dessas 3 perguntas, vocês vão entender o que está em jogo. Né? Então, se você olha, por exemplo, para uma empresa pública, quem decide o que ela está produzindo, como ela está produzindo, como ela está distribuindo? Para uma empresa privada, mesma coisa. Se tem juros, mesma coisa. Sempre são as 3 perguntas. Essa é a chave que abre todas as portas da economia. O resto é adereço. O resto é adereço disso aqui. Com isso aqui, a gente já consegue sair de uma condição, de uma mentalidade inocente para uma mentalidade mais informada e curiosa. Né? Então, tem vários nomes, né, para as categorias, mas no final das contas é isso. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pedro, pelo que você falou aqui, eu continuo sendo um servo melhorado, né? Porque a coisa não avançou, viu? Não avançou, né, camarada? Tá difícil, tá regredindo, né? Mas é isso. Pessoal, eu tenho uma dinâmica, um trabalho em grupo, né, para a gente fazer. Não vou fazer hoje, mas a gente faz amanhã, com certeza. A gente aqui não tem a preocupação de fazer tudo corrido, a gente faz no tempo que é importante para cada um, tá? Que é, na verdade, a gente não quer deixar coisas importantes para trás, na verdade. Então, a gente vai fazer com calma e dar a oportunidade de vocês também darem uma estudadinha no material aí, tá bom? É isso, agradecer demais a presença de vocês, ficaram aqui, né, bastante tempo, gostei muito aí das intervenções também, e aí a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, no mesmo link, tá bom? Valeu, Pedrão, obrigado. Abraço, obrigado, Pedro. Valeu, Tchau, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Oi. gente. Boa noite a todos. Valeu, Pedro. Boa noite aí, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu acompanho aí. Boa noite. Pois é, Pedro, em alguns momentos eu fiquei preocupado de estar atravessando o samba, estragando seu plano de aula aí. Não,